Olá, gente, tudo bem? Eu tô aqui para mostrar a vocês como se livrar da culpa. O sentimento de culpa, ele se aloja em muita gente. Eu quero contar para vocês como foi que aconteceu comigo lá no passado. Lembra que eu falei em outro vídeo aqui da minha história que eu fui funcionária pública e naquela época eu não tinha oportunidade para poder colocar em prática todo o meu potencial. E isso ia me corroendo por dentro até um ponto de me sentir culpada mesmo por não conseguir ou simplesmente por procrastinar, né? Muitas das decisões que eu poderia mudar no rumo da minha vida. E muitas pessoas passam por isso no seu trabalho, no seu casamento, dentro de suas famílias, nas relações interpessoais, enfim, em várias situações. Então, muitas pessoas chegam a pensar que superar esse sentimento é algo surreal, que nunca vão conseguir, que pode até parecer balela, etc. É tanta coisa que aparece na mente. Pois bem, eu estou aqui para dizer a você que aplique algumas estratégias que eu sou prova viva disso e que isso funciona. Essas estratégias que eu vou ensinar para você. E antes de falar do jeito certo de como superar o sentimento de culpa, como eu fiz para superar esse sentimento de culpa, eu tenho que dizer a vocês também como foi que eu fiz de errado na época, né? Toda vez que eu sentia a culpa, eu tentava confrontá-la. E cada vez que eu confrontava essa culpa, aquele sentimento que se alojava ali em mim, mais ele crescia. Eu estava dando poder. Então, o que ocorria? O efeito reverso. Já o jeito contrário que eu fiz, que realmente que é o que eu quero compartilhar aqui com você, foi que me trouxe excelentes benefícios. E esse tipo de sentimento foi superado. E cada um de vocês podem fazer isso. É só vocês prestarem atenção em tudo que eu vou ensinar a partir de agora e vocês vão ver, colocando em prática cada uma dessas alternativas que eu vou falar aqui agora, vocês vão ver resultados muito mais rápido do que vocês pensam. Então, como é que você fez, Mai? Eu fiz o seguinte, toda vez que a culpa vinha bem forte em mim, eu usei uma estratégia que eu aprendi há alguns anos atrás e que surtiu um grande resultado. Ela consiste no seguinte, ela é uma técnica que consiste em você fazer uma carta para você mesmo, usando a terceira pessoa do singular. Então, no meu caso, eu colocava assim: Oi, Mai, aqui quem está escrevendo é você lá no futuro. E eu quero lhe dizer que eu te perdoo por você ter permitido isso, isso e aquilo. Então, eu ia escrevendo na carta que eu perdoava a mim mesma, mas eu colocava que eu estava perdoando a Mai, entendeu? Então, vocês escrevam uma carta de perdão para vocês mesmos, como se vocês estivessem lá no futuro e vocês estivessem escrevendo para vocês de hoje. Usem a terceira pessoa do singular, tá certo? E depois de vocês escreverem para vocês, vocês fazem uma carta na mesma situação, do mesmo jeito, usando terceira pessoa do singular também, para cada uma das pessoas que vocês acham que vocês têm que perdoar. Ou seja, no meu caso, eu fazia outras cartas para cada uma das pessoas que eu achava que tinha ou alguma ligação direta ou indireta com aquele sentimento de culpa que era gerado em mim. E eu passava a perdoar essas pessoas. Então, eu escrevia uma carta, por exemplo, se eu achasse que a minha mãe, ela interferia diretamente nesse sentimento de culpa, eu escrevia para minha mãe uma carta. Oi, mãe, eu estou aqui lhe escrevendo, aqui é Mai, para te dizer que eu te perdoo por sua atitude assim, assim e assim, que gerou em mim um sentimento de culpa. E assim eu ia discorrendo na frase, na carta, tudo aquilo que eu achava que, porventura, estou dando minha mãe como exemplo, viu, gente? Mas pode ser qualquer pessoa, ou pode ser que não exista uma pessoa, possa ser que só exista você. Então, escreva essa carta para você se perdoando e para qualquer pessoa que você ache que está relacionado a esse sentimento de
culpa que foi gerado dentro de você. E não se preocupe em escrever apenas uma carta. Escreva quantas cartas vocês acharem necessárias. Se vocês acham que 2 pessoas interferiram na sua vida, nesse sentimento que foi gerado dentro de você, escreva a carta para você, escreva a carta para a pessoa A e escreva a carta para a pessoa B. Todas essas cartas perdoando e colocando o perdão tanto para você quanto para essas pessoas, tá bom? E vocês guardem essas cartas em algum lugar, um recinto na sua casa, um lugarzinho que seja bem especial para vocês e deixem ela lá por uma semana. Ao mesmo tempo, peguem fotografias dessas pessoas, ou de vocês, ou da situação que gerou a culpa em vocês, e saiam grudando fotografias nos lugares estratégicos, onde vocês possam visualizar a fotografia dessa situação ou dessas pessoas. Por exemplo, eu citei o exemplo da minha mãe, no caso, né? Então, como eu citei o exemplo da minha mãe, eu pegaria fotografias da minha mãe e grudava no espelho do banheiro, porque é um lugar que eu todos os dias ia me deparar de frente na porta da geladeira, porque também era outro lugar que eu sempre ia me ter que mexer uma hora ou outra durante o dia. E todas as vezes que eu olhava aquela foto, eu dizia: mãe, eu lhe perdoo. Gente, eu tô usando aqui minha mãe como exemplo, tá? Mas não foi o meu caso. Então, façam isso, coloquem fotos dessas pessoas, coloquem fotos das situações. Se vocês não tiverem fotos dessas situações ou foto dessas pessoas, coloquem um desenho desenhem e coloquem nesses lugares estratégicos. E vocês, ao irem perdoar essas pessoas, vocês fecham os olhos e vocês lançam o perdão para essa situação. Porque o perdão é algo que a gente não precisa carregar. É um peso que a gente não precisa carregar, tá certo? Então, quando você vai perdoando, você vai tirando esse sentimento de culpa que está em cima de você. E no meu caso em particular, no final, eu sempre fazia uma oração agradecendo e perdoando de uma forma geral, do meu jeito. Tem gente que não quer fazer oração, tudo bem, lance palavras positivas, isso também serve, tá bom? Para essa técnica. E ao final da semana, você recolhe todas essas fotografias ou desenhos, no caso, recolhe tudo isso, junta com aquelas cartas e coloca dentro de um envelope e você toca fogo em algum lugar. Ou você pega uma panela e bota o envelope dentro e toca fogo, ou você vai em algum lugar na rua e toca fogo. O que importa é você tocar fogo. É como se você estivesse se livrando daquilo. Então, seu cérebro vai começar a entender que você se livrou de uma vez, que aquilo é algo que virou cinzas para você, que aquilo é algo passado. Então, você perdoou aquela pessoa, aquela situação, aquela pessoa e a si mesmo. E você vai começar a ver como esse sentimento de culpa, ele vai começar a simplesmente sumir de você, ele vai evaporar. E depois disso, dessa primeira semana, você começa uma técnica de meditação que a gente chama de 30 por 30, que consiste no seguinte: a gente faz 30 inalações e exalações, assim, ó, sem pausa, 30 vezes, e quando chegar na número 30, na 30ª, a gente pausa e segura a respiração desse jeito por 15 segundos. Aí faz a segunda etapa. Respira, respira 30 vezes e depois segura por 30 segundos. E faz novamente. Respira, solta. Respira, solta. Respira, solta 30 vezes. E na 30ª segura por 1 minuto, tá bom? E você faz isso durante uma semana, todos os dias da sua semana. E você vai ver como essas 2 técnicas que são tão simples e que eu usei em mim mesma dão resultados, tá bom? Então, tá aí a dica que eu deixo aqui para vocês que vocês coloquem em prática,
tá, gente? Então escrevam a carta para vocês em terceira pessoa, se perdoando. Escrevam a carta para essas pessoas que vocês acham que lhe trouxeram esse sentimento, que fizeram gerar em você algum sentimento de culpa, e perdoe essas pessoas. Caso vocês não tenham as fotografias dessas pessoas, façam um desenho ilustrativo e coloquem em lugares que sejam estratégicos, em que vocês possam visualizar sempre e durante todos os dias da semana. É apenas uma semana, gente. E visualizem, fechem os olhos, sintam o perdão, lancem o perdão e vocês vão ver como a culpa vai se esvairindo da vida de vocês, como esse peso, essa coisa que você está carregando tão pesada em vocês vai embora, assim, de uma forma muito mais rápida. Eu usei em mim, então eu posso dizer a vocês que essas técnicas funcionam sim, tá bom? Então essa é a dica que eu tenho para vocês, tá bom? Espero poder ter ajudado cada um aqui que assistiu esse vídeo com essas dicas. E se você acredita que esse vídeo é importante para você ou que ele possa ajudar outras pessoas que também passam por isso, envie para elas. E vamos procurar, gente, livrar ainda mais pessoas desse sentimento que é tão impiedoso. Um grande beijo, um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.